professora, psicanalista, sou mestre em educação, mas sou principalmente apaixonada por educação de filhos. Vamos então para mais um episódio do Puramente Paz. Hoje vamos falar de crenças. Vocês já pararam para pensar que tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, vem carregado de crenças que são instaladas automaticamente na cabeça dos nossos filhos? São pequenos atos, pequenos detalhes do dia a dia que a gente precisa ficar muito vigilante. Vamos a alguns exemplos para a gente entender bem isso. Imagine que seu filho vem com um copo d'água andando pela casa e de repente o copo cai, quebra, derrama toda a água e você dá aquele grito, você faz um alarde porque ele derramou aquele copo d'água. E aí, neste momento, você acaba de instalar uma crença na cabecinha do seu filho. Que quando ele tem um problema, ele vai estagnar, ele vai parar, ele vai ficar sem saber o que fazer. Quando na verdade não é isso que você quer que no futuro, quando ele tem um problema, ele pare, pense no que fazer e tome uma decisão. Então que tal a partir de agora você fazer diferente? Seu filho foi andando pela casa, quebrou o copo, você diz, tá tudo bem filho, o que a gente pode fazer para resolver isso? Então, assim você consegue instalar uma crença muito mais positiva na cabecinha do seu filho. Outra situação, o próprio castigo que a gente já falou aqui. Quando você coloca uma criança de castigo, ela foi de castigo porque ela fez algo que aos seus olhos, aos olhos dos adultos, é errado. Mas na cabecinha dela, aquilo tudo é um aprendizado. Ela está ainda aprendendo muito sobre a vida. Então ela está diante de um problema. E aí, quando ela tem um problema, o que é que você faz? Coloca ela de castigo. E castigo é um sofrimento. E aí ela começa a acreditar que para todo problema a gente precisa sofrer. E aí a gente vê tanta gente hoje em dia que diante dos problemas, no lugar de procurar soluções, de parar, de pensar, eles estão apenas sofrendo pelos problemas. Mais uma vez, não é isso que a gente quer para os nossos filhos. Vamos pensar em outra situação, uma bem simples da vida. Você foi ao supermercado, deixou o seu filho em casa e quando você voltou lá no supermercado, como você é uma mãe muito legal, você pensou em trazer um presentinho para ele. E aí você chega em casa, abre a porta e diz, filho, adivinha o que eu trouxe para você? Eu trouxe um chocolate! E aí a sua intenção foi muito boa, mas você acaba de instalar uma crença nele. De que chocolate, doces, baganas, esse alimento muito bom, muito gostoso, que merece uma alegria ao ver o alimento, que é um presente de mãe, inclusive. Quem já viu uma mãe chegando para o seu filho e dizendo assim do supermercado, filho, hoje eu trouxe para você um brócolis. Porque quando você diz, hoje eu trouxe para você um brócolis, você começa a instalar na cabecinha dele que brócolis é uma coisa muito gostosa, muito saudável, ao ponto de uma mãe oferecer ao filho. Depois, essa mãe se vê com um filho que adora baganas, que não quer comer aquela comida saudável de todo dia, o arroz, o feijão, a verdura. E ela, às vezes, ainda fala para ele. Quer dizer, ela já instala uma outra crença e aí ela diz, não quer comer o arroz, não quer comer o almoço, se fosse bagana você ia querer comer. E aí ela já vai instalando essa crença e reforçando essa crença na cabecinha dela. Quer pensar mais em um momento que a gente instala crenças negativas nas cabecinhas dos nossos filhos? É sobre escola. Sabe aquela vez que a gente chega em casa e fala mal da escola, aconteceu alguma coisa que você não gostou e você fala mal na frente da criança, você está instalando na cabecinha dela que escola é esse lugar que não é muito agradável e que tem coisas ruins que acontecem lá. Sabe aquela vez que alguém propôs a você um curso, alguma coisa e você diz, eu não tenho mais cabeça para estudo, e você fala isso na frente do seu filho, você está instalando crenças negativas sobre o que é estudar. Então é isso, são situações muito corriqueiras que a gente precisa estar se policiando, se vigiando o tempo todo, porque as crianças são excelentes leitoras. Então eu preciso sempre pensar assim, isso que eu estou fazendo e isso que eu estou falando instala aqui crença na cabeça dele para o futuro. Então pensem nisso, se vigiem cada vez mais. E nos escrevam falando dos resultados que vocês tiveram com os filhos, que isso ajuda muito a gente a produzir outras reportagens.
Um beijo e até mais.